Estamos aqui no Memorial de Indiaroba. Essa casa pertenceu à família do senhor Raimundo Mendonça de Araújo, foi dos pais dele. E aqui ele mantém, nessa casa, que é um memorial, parte da história da sua família. Então, aqui na parte inicial, nós temos uma sala, que é a sala tradicional de visita, com foto dele e foto da mãe. E peças que fazem parte, não só a parte do mobiliário, mas também objetos de decoração. Essas peças eram peças características das famílias de classe média que tinham um certo poder aquisitivo. Aqui essa parte corresponde ao quarto do casal, lembrando que no quarto tem a bacia, onde eles lavavam o rosto, a penteadeira e ao lado, na mesinha de cabeceira no criado mudo, uma escarradeira, uma lamparina, castiçal de colocar vela. Como eram muito religiosos, nós temos aqui um oratório. Como não existia guarda-roupa naquela época, as roupas eram colocadas nos baús, como também lençóis, toalhas. Essa cama pertenceu à tia de Dr. Raimundo, Dona Edelviges, conhecida como ou Dona Vivi ou Professora Vivi. O lençol dessa cama, essa colcha, em ponto cruz, foi bordado por Dona Vivi. São vários tipos de bordados diferentes. É porque ela tirava amostras, em vez de tirar amostra do bordado em peças ou pedaços de pano separado, ela preferia bordar numa única peça. E aí se perpetuou, né, e é utilizado hoje como uma referência. O oratório, onde ela fazia as orações, vejo que é um terço de um tamanho muito maior, porque isso é um rosário. E a máquina de costura, onde ela fazia suas costuras, seu bordado. Muitas casas tinham também o chamado de copa, que era onde se preparavam os alimentos. Então, aqui tem uma mesa com apetrechos que fazem parte de tachos, moedores de carne, moedor de café, e ali um pilão. A sala de jantar, bem tradicional, com as peças em louça e os talheres, e no centro uma sopeira de louça branca e sempre com um castiçal, porque não era comum a luz elétrica. Aqui nós temos a xícara chamada de bigodeira. É muito interessante porque ela tem um detalhe, que é para que os homens, ao tomar café, ou leite, ou chá, não molhassem ou o bigode não entrasse na xícara. Essa peça se chama guarda-louça. Enquanto tínhamos a cristaleira para guardar os cristais, essa peça servia para guardar as louças, os pratos, as porcelanas. Naquela época não tinha pia, então era usado uma bacia de estanho, onde quando terminavam as refeições eles vinham lavar as mãos. No início do século XX ainda não tinha energia elétrica como se tem hoje nessa região. Então esse é um conjunto gerador de energia elétrica a óleo, e essa energia tem uma característica interessante. Porque ela de 8 da manhã a 8 da noite. E antes de fechar, de desligarem a energia, eles então davam 3 avisos luminosos. Acendia e apagava, em intervalos de 10 minutos. Esse é um anexo da casa original, onde funcionam as exposições temporárias. Então, artistas locais, pessoas da comunidade, é um espaço da comunidade para a comunidade. É o homem do litoral, o homem que vive da pesca, do catado, do marisco, e as mulheres que vivem, que são as catadoras de mangá. Elas trabalham tanto no catado dos mariscos, principalmente o aratu, mas também na cata da mangaba, que é uma fruta característica dessa região. Esse lado aqui, as fotos todas, mostram muito mais a questão da cultura mesmo do marisco. Por ser uma região que tem muito manguezal, então o aratu, o caranguejo é muito comum. Esse caranguejo de madeira foi feito por um artista aqui de Indiaroba, o José Márcio, catadora de aratu, que fica no povoado, que aqui se chama distrito de Terra Caída. São das catadoras de mangaba, elas saem em grupos e alguém vai tocando na frente, que é para animar o pessoal.
E a seguir nós temos a mangabeira com as mangabas. Aqui é uma rede pequena de pesca, que alguns chamam de redinha, outros chamam de tarrafa. Tanto pescam nessa rede, como pescam de jereré ou puçá. Aqui são as embarcações típicas dessa região. Você vai encontrar barcos com um pano ou uma vela, ou barcos com 2 panos e 2 velas. Esse barco daqui, ele já está aqui, ó, com a outra vela aqui enrolada, para também colocar. E aqui o pescador, ele tanto pesca peixes pequenos, como os mariscos, ele usa a rede, e ele vai acumulando, vai guardando nesse cesto aqui. Aqui nós temos algumas peças que são feitas tanto aqui em Indiaroba, mas tem muito aqui na região de Itabaianinha, como esse livro aqui, que é Nas Marés da Vida, Histórias e Saberes das Mulheres Marisqueiras. Nós temos homens que são os pescadores, mas nós temos muito mulheres que são marisqueiras, porque quem vai para a cata dos mariscos e que depois vai trabalhar com esses mariscos são as mulheres. Esse é um barco réplica, né, de um barco pesqueiro, feito também pelo nosso artista plástico, o Márcio. Aqui é a cozinha da casa, onde temos algumas peças que são características de uma casa do início do século XX. Esses são porrões de barro que servem para colocar água. Dentro colocavam uma pedra de enxofre que servia como filtro. Aqui, alguns conhecem como guarda-comida, ou onde se colocam os objetos do cotidiano, o ralo, a colher de pau. Esse aqui é o fogão de carvão ou de lenha. Então, temos um tacho, temos uma chaleira de ferro. Isso aqui, que é um abano, essa peça pequena se chama candeeiro. Aqui nós temos os brinquedos da infância. O peão, a boneca de pano, o mané gostoso, pecinhas que representam o cotidiano em barro. Essa é a sala da religiosidade. Indiaroba é uma cidade extremamente católica, a tradição muito católica. Dr. Raimundo, que é o dono do memorial, ele é uma pessoa extremamente religiosa também. E o padroeiro daqui é o Divino Espírito Santo, que tem na sua festa tradicional o imperador, a imperatriz e o pajem, que remonta às histórias portuguesas, açorianas, de tradição portuguesa, em que a rainha Santa Isabel paga uma promessa, né, ao Espírito Santo, e então ela faz essa referência, por isso a figura do imperador e da imperatriz. O pajem é quem conduz a coroa. Na festa do Espírito Santo, eles saem numa carruagem, seguida por cavaleiros devidamente paramentados, e na porta da igreja, o bispo diocesano ou o padre recebem esse imperador, colocam a coroa, que está até então com o pajem, coloca na cabeça do imperador, e ele adentra a igreja e assume, então, o seu império. É o império do divino. Nessa parede, nós temos os quadros ou os cartazes da festa do divino. Nem todos os anos existem os cartazes. Eles começaram em 1980, né, homenagear o Espírito Santo. Eu vou fazer 83 anos. Nasci nessa cidade de Indiaroba, que na época chamava-se Vila do Espírito Santo. Esse município de Indiaroba foi emancipado no ano que eu nasci, 1938. Eu precisava preservar a história da minha cidade de Indiaroba, que eu não gostava a princípio. Na casa da minha avó, que eu adquiri dos herdeiros, eu montei um memorial precaríssimo, mas que tem algumas coisas do passado. Mas o memorial, a gente quer muito que o memorial assim, atualize os jovens nas coisas que interessam a eles. Por exemplo, a gente quer que o memorial
de Indiaroba faça cursos sobre doenças venéreas, sobre a AIDS, sobre as coisas que interessam à juventude. Então ele é dinâmico nesse sentido. Aqui é um vaso de bicarbonato de potássio. E o bicarbonato de potássio, que era usado para doenças estomacais, etc., eram guardados aqui. Hoje não se usa mais essas coisas, mas eu gosto disso. Essa pintura é de São Pedro, Papa. E o artista famoso Eurico Luiz, que fez muitas obras em Sergipe, retratou com meu rosto o São Pedro. Aí eu reclamei porque ele fez isso. Ele disse: o senhor conheceu São Pedro? Tem alguma fotografia dele? Aí eu digo: não, São Pedro não existia nem fotografia na época. Ele disse: eu também não conheci não. Então eu dou a feição de São Pedro que me interessa. Eu quis botar o rosto do senhor, botei.